É uma sensação estranha, não é? A de sermos por vezes guiados por forças que não conseguimos bem ver ou entender. Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo nas ideias da psicanalista Marian Minerbow, que nos oferece uma espécie de mapa para esses mundos ocultos que existem dentro de nós. E vamos começar com um enigma. Uma pergunta que, à primeira vista, parece não fazer qualquer sentido. Como é que alguém que sabe com toda a certeza que é inocente pode viver com um sentimento constante de culpa, como se fosse um criminoso? Este paradoxo, acreditem, é a chave para desvendar uma camada muito mais profunda do funcionamento da nossa mente. Pensem neste caso. Um empresário de sucesso viaja constantemente, é uma pessoa 100% honesta. E, no entanto, vive com um medo permanente, o de ser parado e punido na alfândega. Racionalmente, é absurdo. A mala está em ordem, os documentos também. Mas a ansiedade, essa é bem real. Para entender este medo, a psicanálise convida-nos a olhar para além da superfície, a mergulhar nas correntes ocultas da mente. Para conseguirmos resolver este quebra-cabeças, precisamos de entender um conceito que é absolutamente crucial, que está mesmo no centro de toda esta análise, a chamada função simbólica da mente. O que é isto da função simbólica? É a nossa capacidade enquanto seres humanos de criar símbolos, de fazer com que uma situação qualquer represente um drama completamente diferente, um drama que muitas vezes é inconsciente. Pensem na mente como se tivesse duas faixas. Numa, temos o concreto, aquilo que está a acontecer, literalmente. Na outra, temos o simbólico, e é aí que a verdadeira história se desenrola. Na faixa da realidade concreta está tudo em ordem. A lógica diz ao empresário que não há nada a temer. A sua mente racional sabe, perfeitamente, que ele é inocente. O problema é que a ansiedade não vive no mundo da lógica. Porque na faixa da realidade simbólica, a história é outra, completamente diferente. De repente, o funcionário da alfândega deixa de ser um simples funcionário e transforma-se num símbolo de autoridade do passado. Talvez um pai muito severo. O medo, então, não tem nada a ver com o conteúdo da mala. Tem tudo a ver com uma transgressão antiga, um sentimento de culpa que ficou lá guardado e nunca desapareceu de verdade. Este medo do empresário é um exemplo clássico daquilo a que a psicanálise chama de sintoma neurótico, um sentimento que é muito real, mas que está ligado ao símbolo errado. A mente dele está a usar símbolos, só que de uma forma deslocada. Agora, a questão é, o que acontece quando a própria capacidade de criar símbolos se parte? Esta citação de uma paciente é, uau, incrivelmente reveladora. Para esta pessoa, a vida não tem meios termos, não tem tons de cinzento, ou se está no pico absoluto de euforia, em Ibiza, de helicóptero, ou se está no fundo do poço, a varrer a casa sozinha. O espaço para uma satisfação simples e tranquila parece que simplesmente não existe. E é aqui que vemos o contraste fundamental. Na neurose, como a do empresário, os símbolos existem, ainda que apontem na direção errada. Mas quando essa capacidade simbólica falha, o mundo torna-se literal, torna-se a preto e branco. É um mundo de extremos absolutos, ou o pico da euforia, ou o abismo da depressão. Agora vamos alargar o nosso foco, porque a Marian Minerbow conecta esta falha individual a uma tendência cultural muito mais ampla, a que ela chama a fratura do símbolo. E esta fratura do símbolo, segundo ela, manifesta-se por toda a nossa cultura. A violência torna-se cada vez mais literal. Ataca-se o corpo da pessoa, não a ideia que ela representa. A arte, por vezes, abandona a tela para usar o próprio corpo como material. E as grandes instituições que antes simbolizavam ordem e davam significado, como a família ou a justiça, parecem perder a sua força. É como se, em todo o lado, o concreto estivesse a substituir o simbólico. E isto leva-nos a uma das consequências talvez mais profundas do desvanecimento dos símbolos, a forma como se constrói uma identidade no mundo de hoje. E aqui acontece uma inversão fascinante. Num mundo com os símbolos tradicionais enfraquecidos, a cultura de consumo aparece e oferece um novo sistema para construir uma identidade. Antigamente, o nosso eu interior moldava as nossas escolhas. Agora, cada vez mais, são as escolhas de consumo exteriores, as marcas, os produtos, que começam a construir a nossa identidade de fora para dentro. Para esta paciente, uma compradora compulsiva, o ato de consumir era tão vital como o oxigênio. A frase dela é arrepiante: uma mulher que não pode comprar não é nada. Reparem, o ato de comprar aqui não era um capricho ou um prazer, era a prova da sua própria existência.
E isto leva a situações extremas. Quando um ladrão tentou roubar-lhe o Rolex, ela lutou com ele com uma força inacreditável. Porquê? Não era pelo relógio. Era pela sua identidade reificada, como explica a teoria. Ou seja, a sua identidade tinha-se tornado aquele objeto. O relógio já não era um símbolo de status. Ele era a sua identidade. Perder o relógio não era perder um acessório. Era arriscar a aniquilação total de quem ela era. E assim, toda esta análise deixa-nos com uma pergunta que é fundamental para os nossos tempos. Num mundo em que os símbolos tradicionais parecem estar a desvanecer-se, o que é que realmente sustenta a nossa identidade? Quando os antigos pilares se desmoronam, onde é que nos apoiamos para saber quem somos?